Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está estudando, mas que bom que está aqui conosco. Desculpa a voz meio rouca hoje do professor Dani Marques, mas faz parte da vida, não podemos parar. Então, vamos lá, sem mais delongas, deixa o prof compartilhar aqui com você. Enquanto eu vou compartilhando a tela, vou fazer aquele pedido de sempre, né, pessoal? Por favor, te inscreve aqui no canal, aperta o sininho para receber as notificações. Sempre que o prof. Dani Marques compartilhar uma coisa nova, vai aparecer ali para você uma notificação. E se você está interessado em cursos de resolução de questões comentadas, mentorias, tá? Clica no link que está na descrição do vídeo, fala direto com o prof. Dani Marques, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, cá estão os nossos slides de hoje, na verdade, um slidezinho. Vamos lá, um slide, né? Temos aqui, ó, tá? Por que sempre chegas atrasado, né? As dificuldades, porque passamos, são muitas. Você saiu porque não entendi o porquê de tua bronca, não sabemos por que ele saiu tão cedo. Então você já sabe a grande dúvida que surge aqui qual é por que eu vou utilizar? Então vamos lá, falando de cada um deles, item por item, caso por caso. Vamos lá, por que chegas sempre atrasado? Pessoal, olha só, quando o meu porquê, vou colocar aqui do lado, tá? Quando o meu porquê, tá? Tiver o sentido de, olha só, porquê ou por qual, vamos colocar assim, ó, por qual motivo? Por qual motivo? Tá? Por qual motivo? Por qual razão? Esse porquê será separado, tá? Então vamos fazer um trato. Quando eu puder subentender por qual motivo, por qual razão a pessoa fez alguma determinada coisa, tá? Esse porquê será separado. Só que ele pode ser sem acento ou com acento, tá? Quando que ele será com acento? Quando ele bater num sinal de pontuação. Então, não é o caso aqui, ó. Tem que bater num sinal de pontuação, Dani. É se aqui, ó, logo depois do porquê, aqui eu tivesse algum sinal de pontuação. Que não é o caso. Não é o caso, tá? Então, mas percebam que este porquê aqui, ele é de fato separado, tá? Separado e sem acento. E não vai por essa questão, e tem um ponto de interrogação. Tá, tudo bem. A gente sabe que aqui ele tem valor interrogativo, mas não fica pensando assim, é o porquê da pergunta, lá do início da pergunta. Não, calma, toma cuidado, tá? Esse porquê é por qual motivo chegas sempre atrasado. Por isso que ele é separado e sem acento, porque ele não bate no sinal de pontuação. Tem um outro caso ainda que nós vamos melhorar isso. Nós vamos utilizar o porquê separado, que é quando a gente pode substituí-lo por pelo qual, tá? Pelo qual e as suas variáveis, né? Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Sempre que eu puder trocar porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, esse porquê é separado e sem acento, tá bom? Te liga. Então vamos lá. A primeira que já matamos, né, pessoal? Então é o porquê separado e sem acento. Não é com acento, porque para ser com acento precisaria, né, encontrar um sinal de pontuação. Já este porquê aqui, né, este porquê aqui nós vamos falar daqui a pouco, Então, no próximo, as dificuldades, porque passamos, são muitas. E aí, pessoal, vamos lá. Eu poderia pensar assim, ó, as dificuldades por qual razão passamos são muitas. Não fique interessante, né? Agora, as dificuldades pelas quais passamos... olha aqui, Dani, pelas quais. Se eu posso pensar no pelas quais, de novo, esse porquê, ele é separado e sem acento, tá, pessoal? Então, as dificuldades, porque passamos, pelas quais passamos, são muitas, porque separado e sem acento. Lembra disso, tá? O porquê separado e com acento a gente não vai utilizar na ideia de pelos quais, pelas quais, e esse porquê aqui é uma conjunção que a gente vai ver depois na sequência, tá bom? Muito bem, você saiu por quê? Você saiu pelas quais? Não é pelas quais, tá? Então tu já fica meio assim. Você saiu por que motivo? Por qual razão? Por qual motivo?
Opa! Então eu posso substituir, eu posso trazer aqui a ideia de por qual motivo, por qual razão. Então tu já sabe que esse porquê, ele é separado. Tá aqui, ó, é o primeiro caso. Ele é separado. Porém, pessoal, agora sim, ó, ele bate num sinal de pontuação. E se ele bate num sinal de pontuação, ele leva o acento circunflexo. Então você saiu por quê? Você saiu por qual motivo? Por qual razão? Separado. Como ele bate no sinal de pontuação, taca ali um acento circunflexo, tá bom? Esse último caso aqui, esse último não, né? Esse penúltimo caso, ele é bem tranquilo de identificar. Olha, não entendi o porquê de sua bronca, tá? Gente, esse porquê aqui, ó, é o porquê substantivado. Ele é um substantivo. Sempre que o porquê aparecer junto e com acento, ele tem que estar sendo empregado como um substantivo, ou seja, ele tem que estar marcado pela presença de um determinante. Dani, o que é um determinante? Determinante é a palavra que tem a capacidade de substantivar outra, né? Então, a capacidade de substantivar um termo. Então, ó, não entendi o porquê, ó, o ali, ó, o é um determinante substantivando o termo porquê. Então, ele vai ser junto e com acento. Dani, só tenho de determinante o artigo? Não, poderia ser o porquê, poderia ser o porquê, poderia ser aquele porquê, enfim, tá? Poderia ser um pronome, um artigo, tá? Então, nós temos, né, aquelas palavrinhas que exercem função de determinantes, artigo, pronome, numeral e adjetivo. Claro que o comum aqui é o artigo definido o. E aí esse porquê aqui vai ter o sentido de razão, o sentido de motivo, né? Não entendi o porquê de sua bronca, não entendi o motivo, não entendi a razão de sua bronca, tá bom, gente? Então aqui esse porquê é o porquê substantivado, junto e com acento. Então, por exemplo, não entendi o porquê de ainda não estar nos grupos do Prof. Dani Marques, ó, viu? Não entendi o porquê de não estar estudando lá no grupo de língua portuguesa do Prof. Dani Marques, viu? Ó, puxão de orelha, tá bom? Vamos lá. E aqui, ó, sabemos, não sabemos por que ele saiu tão cedo, tá? Olha só, gente, talvez aqui, tá, esteja o caso, assim, mais, como é que eu posso dizer, mais sutil deles, né? Porque a gente olha assim e a gente aprende que esse cara aqui, ó, que eu vou colocar aqui do ladinho para você, que esse carinha, o porquê junto e sem acento, é aquele que vai unir orações. Por quê? Porque ele é uma conjunção. Essa conjunção pode ser uma conjunção explicativa ou uma conjunção causal. Pode ser final também, tá, gente? Mas final é muito raro a gente utilizar o porquê. Mas vamos lá, explicativo ou causal, tá? O que acontece? Percebe que se for uma conjunção explicativa, eu poderia colocar outros nexos explicativos, como, por exemplo, o pois ou ainda o que. Percebe que não daria certo ali essa substituição, né? Não sabemos, pois ele saiu tão cedo. Não faz sentido. Não sabemos que ele saiu mais cedo. Ó, então, não traz essa ideia de explicação. Então, eu não poderia utilizar esse porquê como explicativo. Vamos ver como causal? Se ele for causal, eu posso utilizar um outro nexo causal no lugar dele, tá? Exemplos. Visto que, já que, como. Então, já que, ó, vamos ver. Não sabemos, já que ele saiu tão cedo. Como assim? Não sabemos, visto que ele saiu. Não, tá entendendo? Não fecha. Por quê? Porque esse porquê não é conjunção. Então, elimina-se a possibilidade da utilização desse porquê. Ó. Não pode ser, tá? Então, Dani, daí de novo vai ser o porquê separado? Sim. E olha que interessante. Você aprendeu que esse porquê separado com acento, ele tem que bater em sinal de pontuação, coisa que não acontece aqui. Então, por eliminação, você já matou. Você sabe que aqui é o porquê. Mas claro que a gente não vai só por eliminação. Vamos entender. Olha só. Não sabemos por qual motivo, por qual razão ele saiu tão cedo. Lembra do por qual motivo? Olha como isso aqui ajuda, né, pessoal? Tá, agora vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Por que eu estou utilizando... por que eu estou utilizando porquê separado, de fato, e sem acento? Porque este porquê, tá, gente? Ele tá justamente numa forma interrogativa. Ele traz esse valor aqui, ó, de por qual motivo, por qual razão. Ah, Dani, mas isso aqui é uma forma interrogativa? Sim,
só que a gente chama de forma interrogativa indireta, tá? Tu quer ver? Olha só. Se eu perguntasse assim para você, por que ele saiu tão cedo? Por que ele saiu tão cedo? Aí você perceberia que é uma pergunta que é uma forma interrogativa direta, sim ou não? Sim, e seria o porquê separado e sem acento igual. Ou seja, é a mesma coisa, só que aqui ele está na forma indireta. Mas a dica melhor de todas é essa aqui, né? Foi por qual motivo, por qual razão. Como ele não está batendo num sinal de pontuação, ele é separado e sem acento. Tá bom, gente? Beleza? E aí, só para pegar um exemplo, então, do porquê conjunção, que ele ficou ali para o ladinho, vou até trocar a cor aqui do nosso marcador, ó, tá? Ele passou na prova, ele passou na prova porque estudou, porque estudou português. Olha, fantástico. Então, ele passou na prova porque estudou português, tá? Agora, esse porquê aqui, depois a gente vai ver, tá? A questão da vírgula, aqui seria uma vírgula facultativa, porque este porquê é causal. Ele traz a ideia de visto que, né? Visto que ele estudou, passou na prova. Uma relação de causa e efeito, ele é causal, a vírgula antes dele seria facultativa. Mas, gente, percebam, este porquê eu posso substituir por qualquer outro nexo causal, ó, visto que, já que, tá, como estudou português, vírgula, ele passou na prova, visto que estudou português, ou seja, eu tenho uma relação de causa, por isso, aquele porquê ali é um porquê causal, tá, gente? Fechou? Tá? Gostaram da aula de hoje? Gostaram? Então tá. Se gostou, dá um joinha, por favor, ajuda o Prof. Marques aí a, né, compartilhar o seu trabalho na internet, tá? A virar YouTuber, tá? E nos vemos aí nos próximos vídeos. E de novo, tá? Se você está procurando um curso de língua portuguesa, tá? Me chama aí, pega o linkzinho na descrição do vídeo, entre em contato comigo aí, e vamos aí fazer um grupo de língua portuguesa, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e te vejo, tá? Nos próximos vídeos. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.